Semana começa com novos horários de funcionamento dos bares e restaurantes na região. Os estabelecimentos agora só podem funcionar até às 8 da noite. Festa em São José dos Campos reúne 500 pessoas neste fim de semana. O responsável foi multado em R$5.000. Barreira sanitária na balsa de Ilhabela provoca filas e aglomerações no final de semana. Caminho para o litoral foi de congestionamento na rodovia Oswaldo Cruz. O motivo? Obras que já duram 6 meses. Seja bem-vindo, está no ar o Band Cidade. A semana começa com mudanças nos horários de funcionamento de bares e de restaurantes. A medida está prevista num decreto estadual para conter o avanço da Covid-19. Esses estabelecimentos agora vão ser obrigados a fechar as portas às 8 da noite. A Caroline Rossazzi, nossa repórter, está ao vivo em São José dos Campos e acompanha essas mudanças. Carol, boa tarde para você. Como é que o setor está recebendo e está se adaptando a essas novas medidas? Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. O decreto estadual também exige que a capacidade de público desses estabelecimentos seja reduzida a 40%. Clientes não podem ficar em pé e cada mesa pode ter no máximo 6 pessoas. Isso fora as regras que a gente já conhece, como o distanciamento entre as mesas, o uso das máscaras, a medição da temperatura e também a disponibilização do álcool em gel. Para falar sobre como o setor está se adaptando a essas medidas, então está aqui comigo o presidente dos Senhores, o Antônio Ferreira Júnior. Antônio, para poder cumprir com o decreto, como é que esses estabelecimentos estão fazendo? Boa tarde. Boa tarde. Olha, como tem que fechar mais cedo, fechar no limite dos bares agora às 20 horas, muitos bares estão abrindo mais cedo e trabalhando com almoço, enfim, criando alguma situação para que consiga uma renda a mais e sobreviver nessa fase. E como que os senhores vê essas mudanças? Algumas dessas regras preocupam? Sim, preocupa, porque nós estamos em dezembro, tem 13º, as despesas trabalhistas são dobradas e a gente aumentou agora a restrição, quer dizer, fechar às 8 horas para os bares pode inviabilizar vários bares, porque 8 horas é muito cedo. O que nós queremos é a mudança da lógica disso, que seja aplicada a mesma lógica do comércio em geral, ampliar o horário de atendimento para que diminua a possibilidade de aglomeração. O senhor diz isso porque o comércio teve ampliação do horário para até 12 horas. Até 12 horas, exatamente. É isso que a gente gostaria que fosse feito com os bares e restaurantes também. Certo, Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. O governo do estado disse que essas mudanças foram feitas porque nas últimas semanas aumentou o número de internações de pacientes mais jovens com Covid-19. Nicoline. Obrigado, Carol. Uma ótima tarde. E olha, enquanto são anunciadas medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus, tem gente que não está preocupado com essa doença. Em São José dos Campos, por exemplo, teve uma festa com 500 pessoas num estabelecimento próximo à SP50. Veja aí, o local foi fechado, o organizador multado em R$1.000. No local, a Guarda Civil apreendeu R$50.000 em aparelhos de som e de iluminação e outros R$10.000 em bebidas também apreendidos. 2 adolescentes foram detidos neste domingo por tentativa de furto a uma loja de departamentos em um shopping de São José dos Campos. O sistema de monitoramento da loja identificou a movimentação estranha no local. A polícia então foi acionada e encontrou um dos adolescentes com vários aparelhos em uma mochila. Veja só. Na sequência, o mesmo sistema de monitoramento avisou a loja que havia mais um jovem no local. A polícia então localizou o segundo adolescente com uma mala, dinheiro e ferramentas. No total, a PM recuperou 176 celulares, 2 tablets, 21 jogos de videogame e carregadores. Na delegacia, um adolescente foi liberado para o responsável. O outro ficou à disposição do Conselho Tutelar. Esse foi o primeiro fim de semana de controle de acesso de turistas à cidade em Ilhabela pela balsa. No litoral norte, depois da publicação do novo decreto do governo do estado. O repórter Conrado Balucci tem mais detalhes. Conrado, boa tarde para você. Teve até barreira sanitária. Como é que foi o movimento no local, hein?
Boa tarde, Nicolini. Filas e aglomerações foram registradas na Balsa, em Ilhabela, neste fim de semana que iniciou o controle de acesso à travessia às 6 da manhã de sábado. Turistas tiveram que passar por medição de temperatura antes do embarque. Além disso, houve controle no limite de pessoas na tenda de embarque e marcação de espaçamento. Os ônibus de turismo também foram fiscalizados. Houve controle de passageiros e fiscalização das medidas sanitárias. A cidade registrou um crescimento no número de casos. Em um mês, alta de 36% no número de casos confirmados. O número de infectados passou de 1.724 casos para 2.342. Lembrando que a Prefeitura decretou o estado de calamidade para enfrentamento da Covid no município, restringiu o funcionamento de atividades culturais, proibiu qualquer tipo de reunião, evento e aglomeração em espaços públicos. Volto com você, Nicolini. Obrigado, Conrado. E olha, desembarcou neste fim de semana a tripulação do navio da Transpetro infectada com a Covid-19, que cumpria a quarentena na embarcação que ficou no canal de São Sebastião desde o último sábado. 12 dos 24 funcionários da empresa foram levados à capital. A ação foi acompanhada por técnicos da Vigilância Sanitária Municipal e coordenada pela Anvisa. Uma nova tripulação já embarcou no navio após cumprirem quarentena de 14 dias e seguirem todos os protocolos de saúde. A embarcação deixará o canal de São Sebastião na tarde de hoje. O destino final é Singapura. O prefeito de São José dos Campos se recupera também da Covid-19. Neste fim de semana, Felício Ramute anunciou que estava com a doença durante uma live na rede social. Veja. Eu comecei a ter febre leve e fiz os exames, então, do PCR para detectar a Covid. E, de fato, acabou de chegar o resultado do exame nesse minuto, né, e deu positivo. Eu estou bem, graças a Deus, febre leve. Isso não significa que outras pessoas que tenham a Covid tenham o mesmo tipo de sintoma, né, que eu estou tendo até o momento, né? Então é importante que todos se cuidem, tomem os seus cuidados. Durante a live, o prefeito Felício Ramute também reforçou que aumentou o número de pacientes internados no Hospital Municipal com a Covid-19. Passou de 17 para mais de 70 o número de infectados que se recuperam na unidade hospitalar. O repórter Marvin Pinho está na Secretaria de Saúde de São José e traz ao vivo mais detalhes. Marvin, boa tarde para você. É isso mesmo? Esse aumento de casos está acontecendo? Como é que a Prefeitura está tratando disso? Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Fechou a semana passada com 72 casos de internação. Entre os principais motivos apontados pela Prefeitura está o feriado de 2 de novembro, também o dia das eleições, o domingo de eleições e, é claro, as festas clandestinas. Para falar um pouco mais a respeito disso, a gente conversa agora com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Danilo, é isso mesmo? Esse número 72, essas 72 internações eram até a última sexta-feira. Continua esse número? Não, caiu um pouco no final de semana. Agora eu recebi a informação do Hospital Municipal, acabei de receber. Estamos com 71 pacientes internados. Isso UTI, enfermaria e pediatria também. Casos suspeitos e confirmados. Então é a amostra total do setor de Covid. Então teve uma ligeira queda, mas subiu um pouquinho de novo, ficando em 71 casos. E o que a Prefeitura pode fazer a respeito para manter esses números estáveis, voltar a baixar novamente? O fundamental é a conscientização da população. A população lembrando que não é porque existe uma possibilidade de vacina, nós estamos seguros. Enquanto a grande maioria das pessoas não forem vacinadas, a gente não vai ter segurança e vai continuar crescendo o número de casos. Então, além da conscientização, que vocês são uma excelente ferramenta para levar essa informação para a população, mas também a repressão. Então, a fiscalização atua com frequência, com rigor, orientando, multando e interditando também quem desrespeita a legislação. E a gente sempre fala a respeito de possíveis sinais de uma segunda onda. Dá para apontar isso como indicativo? Como vocês veem essa possibilidade? A gente tem um crescimento já sustentado de 3, 4 semanas em número de casos, né?
Então, a gente não está com a velocidade do que aconteceu na Europa, mas estamos tendo um crescimento já há pelo menos 4 semanas. Obrigado. Esse foi o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani. Lembrando que na semana passada a Prefeitura reforçou a campanha de conscientização, pedindo o uso de máscara, o uso de álcool em gel e também o distanciamento social. Eu volto com você, Nicolini. Obrigado, Marvin. Uma ótima tarde. O ex-vereador de Jacareí, Itamar Alves de Oliveira, de 68 anos, morreu no fim de semana na unidade de retaguarda do Jardim Flórida. A principal suspeita é de que ele estava com Covid-19. O ex-vereador estava internado com complicações respiratórias, como efizema pulmonar, além de depressão. A causa da morte e o local do velório não foram confirmados pela família. Itamar foi vereador por 6 mandatos em Jacareí, um dos vereadores com maior número de mandatos na história da Câmara da cidade. Um ciclista morreu após ser atropelado na rodovia Carvalho Pinto, no trecho de São José dos Campos, neste domingo. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, na altura do quilômetro 101, sentido Taubaté. A vítima foi atropelada por um caminhão e teve o corpo decepado. E um homem morreu eletrocutado na noite de ontem no bairro Vila Santo Antônio, em Campos do Jordão. Segundo os bombeiros, a vítima subiu em uma escada apoiada em uma árvore com o uso de uma haste de limpeza de piscina para tentar capturar um passarinho. Ele sofreu uma descarga elétrica e morreu na hora. Os bombeiros solicitaram que a energia elétrica do bairro fosse desligada para a recuperação do corpo. Vamos agora com imagens ao vivo de Campos do Jordão. A Serra da Mantiqueira tem 22 graus nesse início de tarde. Olha, a previsão de mais chuva para hoje, hein? O tempo não deve mudar muito esta semana. Atenção para os deslizamentos de terra na cidade. Aliás, um caso foi registrado neste fim de semana. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Agora, 1 da tarde, mais 2 minutos.